Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as transformações na paisagem amazônica, vamos falar sobre a cultura marajoara e sobre também uma revisão aí das últimas aulas, tá bom? Bem, vamos entender primeiro onde fica situada a Amazônia, né? As terras que fazem parte desse bioma vão ser distribuídos através de alguns países, né? Brasil, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname e também as Guianas, né? A gente vê no mapinha ali, então, que a região da Amazônia Internacional está representada de um verde um pouco mais escuro, enquanto, né, a região, a porção ali da Amazônia que fica na região do Brasil, está representado de um verde mais claro. E esse verde mais claro, essa parte da Amazônia que fica no nosso território nacional, vai ser chamada de Amazônia Legal. Mas vamos entender onde fica essa Amazônia Legal, né? Quais estados do país, então, ela acaba percorrendo? Bem, são os estados do Pará, do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins, ou seja, toda a região norte do Brasil, que está ali circulada por esse traço amarelo, e também vai pegar uma parte, né, do Maranhão, Goiás e também do Mato Grosso. Quando a gente vê toda essa composição da Amazônia, que é bem grande, né, pegando então toda a região, a porção nacional e internacional, a gente vê que quase 60% fica no Brasil. E não à toa, metade da nossa população indígena vai se situar aí na região da Amazônia Legal, né? Bem, a Amazônia também vai abrigar bacias hidrográficas, né? Inclusive a maior bacia hidrográfica do mundo. Vai ter uma diversidade animal, uma pluralidade de plantas, inclusive um terço de toda a madeira tropical do planeta, né? Nessa região, existe uma arqueóloga chamada Anna Roosevelt que vai falar que a ocupação mais antiga da Amazônia vai ser aí por volta de 11.200 anos, né? Porque foi encontrada a caverna da Pedra Pintada em Monte Alegre, no estado do Pará, onde a gente encontra, né, a ação humana, resquícios aí, né, as pinturas nas paredes das cavernas, por isso o nome do local, que era onde, então, os povoadores amazônicos, né, vão usar não só de abrigo, mas também vão usar para rituais e para fazer essas pinturas, esses registros, tá bom? Mas também não eram todos que viviam em cavernas, né? Eles eram nômades, então alguns habitavam alguns abrigos provisórios que eram feitos de madeiras e de palha, né? E conforme o tempo, conforme acabava, então, é, a estrutura daquele local para eles se alimentarem, eles iam mudando de lugar constantemente, né? Isso é ser nômade. Eles também eram caçadores-coletores, né? Então eles pescavam peixes, moluscos, até tartarugas, né? E se alimentavam de frutos, como por exemplo o jatobá, a castanha do Pará, né? Que mais? A pitomba. Bem, eles não só faziam isso, como eles faziam artesanato, inclusive instrumentos, né? De para poder caçar, como lanças, como essa segunda imagem, por exemplo, é feita através do sílex, que é um minério, né? Então eles vão desenhar aí essa lança para poder realmente caçar. E a imagem de cima são cristais de quartzo que também eram usados para fazer esses instrumentos, essas ferramentas, por exemplo, as de caça, né? Essa moedinha que está na segunda foto, gente, é só para vocês terem noção da proporção de tamanho da lança, do instrumento que eles fizeram, tá? Não existiam moedas naquele momento. Até porque, apesar de eles serem nômades, eles se organizavam em redes locais, em redes regionais, para fazerem a troca dos produtos. Então, eles trocavam um produto pelo outro, eles também faziam migrações e até guerreavam entre si através dessas articulações, dessas redes regionais, tá?
Bem, pela facilidade, então, de encontrar moluscos, eles sempre queriam estar ali em torno das margens do rio, por exemplo, o rio Amazonas, né? E as suas afluentes. Não só pela facilidade, então, da pesca, mas também pela facilidade do transporte, né? O meio de transporte que seria o rio. Com o tempo que eles foram, então, intervindo de diferentes formas na floresta, eles acabaram por achar uma forma de domesticar alguns frutos. Por exemplo, o cacau, a castanha do Pará, a mandioca, a pupunha, até o açaí, tá? E aí, com essa domesticação desses frutos, vai gerar uma sedentarização através da agricultura. Entre 4.000 e 3.000 anos atrás, os povos dessa região vai ficar um pouco mais dependente dessa agricultura e aí começa a se organizar em grandes aldeias. Vão começar a praticar atividades agrícolas entre a sua família e também em grupos de parentes mais próximos. Bem, não era uma agricultura especializada apenas em um alimento, né? Eles gostavam ali de estar variando, né, bastante os produtos para ter para o ano inteiro. A gente fala bastante, né, sobre essa questão agrícola, inclusive o que eles desmatavam daquela mata para poder é, plantar, né? Essa região que eles matavam, que eles derrubavam com o objetivo de cultivar, né? E depois o mato crescia em cima, vai ser chamado de capoeiras, tá bom? Eles vão desmatar bem pouco mesmo, tá, gente? É só a área para eles poderem produzir o alimento. A gente fala bastante disso da agricultura, mas a gente não pode esquecer que eles também continuavam caçando, pescando, coletando e fazendo artesanato, tá bom? Bem, quando a gente fala sobre esses povos, né, da Amazônia, existem sociedades um pouco mais complexas que se organizavam de diferentes formas. Por exemplo, tinha algumas que adotavam, né, formas de grandes aglomerados. Eles faziam, é, construíam estradas, represas, pontes e geóglifos. O que é geóglifos, né? São uns círculos bem grandes, né? Um desenho no chão bem grande, em formato de vala, que vai ter uma função de ritual. E hoje a gente ainda consegue ver esses desenhos no solo no Acre, por exemplo. Mas eles vão se organizar nesses grandes aglomerados aí, e a sua mão de obra, né, a sua cerâmica, os seus artesanatos vão ser bem refinados com fins rituais, né, para fazer rituais e também comerciais. Então, para comercializar, eles faziam bastante objetos de uso cotidiano, como bacias, pratos, né, tigelas e até urnas funerárias. Uma delas foi encontrada há mais de 6.000 anos na ilha ali de Marajó, no Pará. E aí a gente entra falando sobre a cultura marajoara. Olha só esses vasos, essas tangas, né? Dá uma olhadinha, observa um pouquinho, gente. Bem, essa cultura marajoara tem esse nome exatamente porque se deu na ilha de Marajó e surgiu a partir do século IV depois de Cristo. Bem, os habitantes de lá construíam numa área ali que era inundável, né? Eles faziam aterros bem grandes que eram bem altos, na verdade, e que hoje é chamado de terços pelos habitantes locais, tá bom? Bem, eles tinham esses aterros não só para morar, para não inundar a área que eles moravam, mas alguns também era para fins cerimoniais, ou seja, para fazer um culto do seu antepassado. Bem, essa cultura marajoara ela vai criar uma tradição e uma representação também de seres tanto com formas humanas como com formas de animais. E alguns pesquisadores falam que esse povo acreditava no poder do xamã, que é um líder espiritual
que se transforma em animais. Então, eles acreditam bastante nessas representações. Porém, a cultura desapareceu antes mesmo da colonização dos portugueses, mas é bem forte na região e muitos comerciantes locais reproduzem é, a arte, a cultura marajoara hoje em dia. Falando então sobre os atuais indígenas, né? A gente viu que eles desmatavam um pouco aquela região da mata, né? E não só isso, mas a parte em que eles cultivavam acabava enriquecendo, porque eles cultivavam novas espécies, né? Então, durante os milhares de anos de convivência com a floresta, eles não deixaram extinguir nenhuma espécie de planta, né? Olha só isso, o cuidado que eles tinham com todos esses com essas questões naturais, né? Eles acreditavam bastante, né, no equilíbrio da natureza, né? O modo como a população, tanto cabocla, ribeirinha, vão usar a floresta, vai reaproveitando aquele território que eles tinham desmatado, né? Que a gente falou que chama capoeira, e vão plantando também árvores. Então vão ser bem parecida com a tradição do antepassado que a gente falou, tá bom? Eles vão reaproveitando esse território. Isso são os indígenas atuais, né? Que têm um respeito pela terra, têm uma outra forma de crença também, né? Nos seus antepassados, nos rios, na natureza, né? Até nos animais. Mas o agronegócio não vê desse jeito, né? A gente acaba hoje em dia tendo desmatamento, uma devastação muito grande, graças ao avanço do agronegócio. Mas aí vocês me perguntam, né, o que é agronegócio? Vocês já ouviram falar disso? O agronegócio, né, é um conjunto de atividades ligadas à agropecuária, desde a etapa de produção até comercializar. Então, embora no Brasil o agronegócio gere muitos tributos, gere muito emprego, ele também causa graves impactos, tanto ambientais como socioculturais, né? Exatamente por acabar tirando da região para poder produzir o que eles querem ali. A tribo indígena que vive ali e acabar desmatando, então, ou até fazendo um uso inapropriado daquele solo, causando uma erosão. Se a gente for, por exemplo, pegar, né, o exemplo da soja, né, que foi da pecuária em direção à Amazônia e que grande parte é responsável por parte desse desmatamento, né? Então a gente vai acabar vendo o dano material que vai acompanhando uma extinção de várias espécies de vegetais, de animais, e também retirando ali algumas comunidades indígenas, porque poceiros e agricultores vão acabar querendo estender a sua terra e querer fortalecer o agronegócio. Vamos ver um mapinha aqui, gente? Olha só, observem. Se vocês verem esse primeiro mapa, é de 1950 até 1960, né? Ou seja, do período colonial até 1960, a gente pode falar o quê? Como que tá esse desmatamento, né? Que vai ser representado de laranja. E como que tá a floresta? Olha como que ele tá ainda só 2% desmatado, como que ele ainda tá muito bem conservado, né? Agora, olhem o outro mapa de 1980 até 2015. Olha essa área como ficou devastada 8 vezes mais com o avanço dessa indústria do agronegócio. Olha só como ficou. Olha só a quantidade de pontos, né, laranja que a gente tem nessa imagem. Olha como aumentou. Vamos ver uma outra devastação. Bem, essa imagem é em São José do Xingu. Olha ali, a gente vê
um arco de desmatamento no mapinha, para a gente ver onde se refere, e ele vai aproximar. Olha só, essas partes que estão meio beges, né? Vai ser a parte que foi desmatada, né? Então, às vezes, vão sendo loteadas ou até mesmo usadas impropriamente. Na realidade, em meados do século XX, o governo acaba incentivando as pessoas, algumas empresas que estão interessadas em explorar a Amazônia, e vai estimular algumas atividades que vão destruir as matas, que vão expulsar os povos indígenas e também que vai acabar gerando alguns conflitos ali na região. Tá vendo? Essa imagem que foi ampliada aí, onde a setinha aponta, ela corresponde à região tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo juntas, não parece, né? Mas olha a quantidade, é como se fossem essas duas cidades juntas. Olha isso, né? Os dois estados juntos, aliás. Vamos para a próxima imagem. Aqui eu quero que vocês vejam a comparação dos anos. 1984 e observem a legenda ali, né? O que foi usado ali de agricultura em 1984? Para ser sincera, não estou vendo nenhum ponto laranja. Vocês estão vendo? Eu estou vendo bastante desmatamento, bastante floresta, né? E um risquinho ali de área urbana. E bastante estrada, né? Até que tem estrada ali. Em 1994 já, o desmatamento aumenta. Que mais que aumenta? As estradas parecem estar iguais, mas o desmatamento aumenta. Isso em 1994. Agora, olha 2009, né? 11 anos atrás, olha como está. Olha, será como não está hoje, né, gente? Olha a questão da agricultura, a questão do desmatamento, o quão não cresceu o desmatamento, né? E a questão da agricultura reforça isso. Estão observando? Agora é que a gente vai vendo uma forma gradual, né? De 1984, 1994 até 2009. Agora olhem aqui, de 1984 a 2009, a diferença que dá. Viram? Aqui em 1984, o verde está dominando a área, né? Até tem o início de uma construção de rodovia, né? De uma migração ali de agricultores, apesar de eu não estar vendo os laranjinhas, o mapa acaba dando essa informação através da sua fonte, tá bom? Enfim, um quinto da área ali, ainda em 1984, tem nascentes de rios, tá vendo? Já em 1994, 18% ali são terras indígenas. E fora disso, em 10 anos, a área de pastagens dobrou. A maioria dos rios foi degradada. Olha ali os rios, gente. Agora, em 2009, olha, a gente já vê a diferença pela cor, né? Mas o ritmo da devastação ficou mais lento no século XXI. Olha isso. Mas se tem mais o cultivo da soja. Então, a questão da agricultura aumenta, o avanço do agronegócio vai aumentar de forma diferente, né? Antes por pastagens e agora pela soja. Se vocês tiverem alguma dúvida, na página 72 até a 75 do livro de vocês, mostra bastante imagens desse tipo, tá bom? Vamos lá, então. Então a gente viu, então entendemos a Amazônia, os primeiros povos amazônicos, a cultura marajoara, os atuais indígenas e até o agronegócio. Vamos fazer uma revisão, então, de tudo que a gente viu até aqui? Respira aí, toma um copinho de água e vamos dar continuidade. Bem, aqui eu vou explicar esse QR Code no final, tá bom? A gente deixa a surpresa boa para o final, pode ser? Então vamos lá.
Quando a gente fala do tema 1 e 2, né, a gente fala da chegada do homem à América, do povoamento, através do Estreito de Bering, né, que é a forma mais aceita, né, mas as duas principais, é que o homem veio através da Ásia por terra, atravessando o Estreito de Bering, que a gente vê aqui no cantinho, tá vendo? Através das setinhas. A outra é que é vindo da Ásia, navegando pelo Pacífico e atingindo o Alasca, também pelo Estreito de Bering. Então, essas setinhas aqui. Lembrando que a gente tem uma outra forma, né, que foi a da Agnès Guidon, que fala que eles vieram direto da África para o Brasil. Esse mapa não fala muito sobre, não mostra muito, né, porque ele não está mostrando o território americano, mas também se tem essa teoria. Qualquer dúvida, volta lá no outro vídeo, que aí eu falo com mais detalhes, tá bom? Bem, essa segunda imagem aqui acaba representando o modo de vida dos antigos ameríndios, né? Então a gente fala como eles viviam, independente da chegada realmente, da forma como eles chegaram, da rota que eles fizeram, né? Mas como eles se organizavam em grupos pequenos, né? Que praticavam então a coleta de frutos, da caça, da pesca, tudo isso. A gente também fala sobre a questão da extinção de alguns animais e de como que eles tiveram que mudar esse modo de vida com o fim da última glaciação. Lembra que o clima mudou bastante, então teve um aumento dos volumes de chuva, né? Da umidade, então aumentou as florestas, né? Reduziu então alguns territórios de pastagens até onde viviam alguns animais. Lembra que é das preguiças gigantes que a gente viu no outro vídeo e tudo mais? Então, e aí eles acabam agora dando início à agricultura, então acaba começando a plantar feijão, pimentão, abóbora, tomate, milho, lembra disso? Então, isso a gente falou nessa parte do tema 1, né? Tema 1 e 2, aliás. Agora no tema 3. Bem, o tema 3 ele reforça bastante a questão da arqueologia, como ela é importante para reforçar então as teorias que a gente vai estudar na história, né? Então, através da Luzia, a gente consegue, né? Que é essa imagem aqui, a gente consegue ver, né? O Walter Neves ali olhando o crânio e a representação, então a reconstrução facial da Luzia e como que isso foi importante para entender os traços da origem, da onde ela veio, se realmente seria por aquela rota, certo? Então, como foi importante o achado do crânio da Luzia. Depois a gente vê essa segunda imagem aqui, que fica no Boqueirão da Pedra Furada, em São Raimundo Nonato, né? Onde a Ned Guidon encontrou também ali carvões vegetais e pedras ali em volta, acreditando que foi uma ação humana, aliás, de uma fogueira. Lembra disso? Então, olha como foi importante para talvez ser uma outra teoria de povoamento, né? E aqui, essa outra imagem, quando a gente fala dos povos sambaquis. Olha só. Essa imagem é bem bacana, ela é meio 3D, né? O sambaqui, lembra o que é, gente? São amontoados de concha, né? A gente vê aqui, ó, número 1. Nesse número 1, qual que é a funcionalidade dos sambaquis, né? Então, podia ser um ritual, um fim funerário, né? Ou para demarcar um território, ou até para construir bases na qual eles iam construir a sua moradia em cima, os seus abrigos em cima, né? Nessa segunda imagem aqui, a gente vê outras pilhas de sambaquis, né? Então, o que seria? É a representação de quanto maior, mais alto, né, a pilha, mais prestígio social aqueles teriam, né, quem construiu, então.
Já nessa terceira imagem aqui, nesse terceiro ponto da imagem, aliás, vai falar como que eles acabavam enterrando os mortos, né, com objetos pessoais e também marcando com estacas de madeira. Já nesse 4 fala de algumas técnicas de construção, de barco, de anzol, de flecha, né, para poder pescar nos rios, nos mares, e é onde eles tinham os recursos para a sobrevivência, certo? Lembra disso? Acho bem legal essa imagem em 3D. E o tema 4 que a gente falou então sobre a cultura marajoara com esses traços, né? É bem bacana que tem um museu que dá para vocês verem então algumas produções marajoaras e eu vou deixar o link para vocês junto com o link do vídeo, tá bom? Para vocês conseguirem visitar o site como se estivesse visitando esses vasos, esses objetos, tá bom? Bem, eu falei para vocês sobre o agronegócio e eu não podia deixar de falar sobre o que é grilagem, porque ainda é um termo muito atual, porque muita gente acaba fazendo isso. É a invasão de terras públicas por proprietários rurais, né? Então, também do agronegócio, que acaba tomando ali aquele território usando documentos falsos. Então, é um crime cometer grilagem. É como se você estivesse pegando um terreno que não é seu para fins rurais, pode ser até do agronegócio ou não, mas que acabam desmatando terras públicas que são ilegais, que muitas vezes também é protegida, porque talvez naquele território existem tribos indígenas, existem espécies de plantas em extinção, então é crime grilagem, certo? Gente, muito obrigada por ter assistido. Agora, para fazer uma última revisão com vocês, pega o celular e aponta aqui para a tela que esse QR Code vai jogar vocês em um jogo de revisão de toda essa unidade 3. Espero que vocês gostem bastante, tá bom? Tchau, tchau, gente!